Olá, pessoal, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar aqui do IBN Brasil. O nosso tema de hoje é marketing sensorial, como usar os 5 sentidos para engajar ainda mais o seu consumidor. Hoje nós contamos a presença com o professor Alexandre Rezende, professor Alexandre Rodrigues, a Laura Marcon. Também contaremos com a presença de Roberto Claret, a internet dele deu uma caída aqui, mas ele já está voltando. E teríamos a presença do professor Sérgio Inácio, que por um imprevisto de saúde não vai poder estar com a gente aqui, mas já vamos dar início ao nosso webinar. E eu gostaria, primeiramente, professores, de agradecer a participação de vocês. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. É uma honra, mais uma vez. Digo isso ao professor Alexandre Rezende, e é uma honra estar com vocês, Alexandre Rodrigues e Laura, pela primeira vez. Espero que esse webinar seja muito engrandecedor e tenha muita informação legal para todos que estão assistindo. Sem mais delongas, vou passar a palavra para a Laura. Laura, é com você. Beleza. Bom, primeiramente, queria me apresentar, né? Quem não me conhece, eu sou a Laura. Eu sou especialista em branding e gestão de marcas. E com isso, né, eu trouxe a bagagem, fui me aprofundar muito nos estudos, assim, do sensorial, do neuromarketing, né? Porque eu acho que a gestão de marcas tem tudo a ver com a emoção e com como a gente impacta as memórias do consumidor. Então, eu dou aulas, dou cursos de marketing sensorial também, de neuromarketing, dou mentoria, tenho a Oak Experiências, que é uma empresa que a gente fundou recentemente para focar especificamente nessa parte de experiência, né, dos clientes, onde a gente vai desenvolver marcas pensando em como proporcionar experiências positivas com os consumidores, e também sou cofundadora da M2Up, que é uma escola de marketing digital, onde a gente tem vários cursos ali, já ministramos para mais de 50 mil alunos. Bom, acho que quando a gente fala, né, nos 5 sentidos e no engajamento com o consumidor, primeiro a gente tem que ter em mente que a gente não pode mais pensar só num bom produto para ser um sinônimo de vendas, né? A gente tem que começar a pensar na relação das marcas com os consumidores, pensando em micro momentos. Acho que isso é algo que eu costumo falar muito assim para os meus alunos, porque quando a gente cria um micro momento para o nosso cliente, para o nosso público, a gente está impactando emocionalmente eles, né? E eu acho que esse é um grande pilar, né, do que a gente traz de branding, neurobranding, que se a gente quer se conectar, quer criar uma relação, né? Que a gente vive hoje em dias onde não basta mais a gente sair empurrando o produto goela abaixo dos consumidores, a gente precisa pensar em se conectar, e se a gente quer fazer isso, a gente precisa despertar as emoções. Então, acho que os 5 sentidos entram muito nesse ponto, né? De poder gerar uma experiência, da gente conseguir fixar a marca na mente, no coração do nosso consumidor. Então, acho que esse é um lance, assim, de realmente a gente começar a se aproximar, entender o que faz sentido para o nosso cliente, como é que a gente desperta os 5 sentidos nele. Por isso que eu falo muito que a gente despertar essas emoções, a gente precisa conhecer o nosso consumidor tão a fundo como se ele fosse o nosso melhor amigo, porque não basta a gente achar que vai proporcionar qualquer experiência, ter um aroma, né, começar a sair botando cheiro na loja e dizer, estou estimulando os sentidos das pessoas porque eu estou usando um perfume que é gostoso. Mas tu não entende o que isso pode estar causando no teu cliente, que mensagem tu está passando. Então, acho que o ponto principal é a gente conhecer tão a fundo o nosso cliente, de modo que a gente realmente consiga impactar os sentidos dele para que a gente crie esses vínculos, para que a gente consiga posicionar a marca, para que a gente traduza a essência da marca, né, que seja algo muito bem estratégico. Então, eu costumo ter esse pilar assim, mais fundamental de que a nossa vivência assim, deve ser, de fato, traduzida de acordo com o perfil do nosso consumidor. E isso pode ser na loja física, a gente pode pensar em digital. Eu acho que mais adiante aqui pensei também, eu já vi que tinha uma pergunta aqui no chat, né, de como usar nas redes sociais, acho que é legal da gente trazer. Mas, enfim, acho que a questão é a gente realmente saber como usar esses 5 sentidos, não só no ponto físico, porque é um spoiler, né? A gente pode usar nas redes sociais, sim, e a gente deve, ainda mais agora, nesse momento de pandemia, onde a gente não tem condições de ficar trazendo pessoas para os nossos espaços físicos, e a gente tem que ser criativo e pensar como é que a gente vai criar essa relação, né? Explorar esse momento, explorar essas emoções de outras maneiras.
Para não me alongar tanto agora no início, eu vou passar a palavra para outra pessoa, para a gente poder ir conversando mais a fundo. Professor Alexandre, por favor, fique à vontade. Sim, claro. Então, primeiramente, prazer estar aqui com vocês. É uma honra, né, estar com profissionais aqui, né, sempre essa oportunidade. Eu agradeço muito a IBN Brasil por essas oportunidades, para podermos conversar, bater papo e principalmente trocar conhecimento. Eu sou o professor Alexandre Rezende, eu sou neurocientista, eu sou neuroeducador, eu tenho como missão, né, levar a neurociência para todas as pessoas que queiram, que busquem conhecimento. Então é algo que eu prezo muito, a didática de como levar e tudo mais. Sou professor de neuromarketing pela própria IBN e outras instituições também, né? Eu tenho algumas parcerias que a gente desenvolve na área de neuromarketing. Aqui o marketing sensorial é outra área que a gente atua bastante, né? Tem um carro forte também na IBM na área de neuroeducação, né, onde a gente montou toda a questão do EAD, para também levar essa questão da aprendizagem, né, os métodos de aprendizagem, que são métodos bastante importantes, e, logicamente, todas as abordagens que nós fazemos, justamente, eu tive como missão, né, o Cauê, ele sabe melhor do que eu, que quando me chamaram para atuar aqui um pouco no marketing sensorial, justamente por trazer essa visão, né, essa visão da neurociência, essa visão da fisiologia dos órgãos do sentido, como você falou muito bem, Laura, essa sua apresentação foi muito pertinente, porque você já deu aquele panorama, né, já apresentou o panorama, isso é muito legal. Então, trabalhar os 5 sentidos, que a gente possa entender os 5 sentidos na questão do funcionamento deles, a questão de cada órgão, a importância do órgão, saber a anatomia desse órgão, saber, logicamente, como se processa, é algo muito importante, porque assim nós temos capacidade de criar estratégias visando, então, levar o nosso produto, o nosso serviço, a nossa marca, a nossa empresa, de uma forma mais, vamos falar, fazer com que o nosso consumidor sinta a nossa marca, o nosso serviço, né, o nosso produto, que eu acho que isso é muito importante quando você trabalha com marketing sensorial. Quando eu vou falar, eu preciso que o meu consumidor, ele consiga ver, por exemplo, a minha marca, eu consiga emocioná-lo e principalmente fazê-lo sentir, né, que isso é algo muito importante para deixar bem claro, né, não basta só emoção, né, mas o sentimento, que aí a gente trabalha dentro da área da consciência e principalmente gerar memórias, né, fazer com que o meu consumidor lembre de forma efetiva daquilo que ele recebe como informação. Ou seja, como a Coca-Cola faz com brilhantismo, né, que traz a marca junto com o link emocional, ou seja, quando chega o Natal, a Coca-Cola está muito presente, o Papai Noel tem um link com toda essa parte emocional. A última propaganda que eles fizeram foi algo fantástico, né, que a filha dando uma carta para o Papai Noel, para o pai dela, na verdade, para ela levar para o Papai Noel, e ele acaba esquecendo, ele tenta e ele perde o barco para chegar no Papai Noel, e aquilo vai envolvendo, né, ele vai lutando para chegar, e quando ele chega, a casa do Papai Noel está fechada, e ele abre a carta, e ele vê que ela pedia para o Papai Noel simplesmente de ter o pai dela no Natal, só isso que ela queria. E aí um caminhão dá uma carona para ele, né? Logicamente, o caminhão é da Coca-Cola, e quando ele chega e abraça a filha naquela cena maravilhosa da propaganda, aí simplesmente, né, quando o caminhão sai, é o Papai Noel que está dirigindo, ou seja, a Coca-Cola é brilhante nesse ponto, né, de fazer com que trabalhar os sentidos de uma forma brilhante, de uma forma pontual, marcando e fazendo com que a marca se fortaleça cada vez mais. Esse é um dos exemplos que a gente vai trabalhar aqui hoje, né, para justamente linkar com tudo que a Laura falou, né, fazer com que você olhe para o cérebro do seu consumidor de uma forma efetiva, de uma forma pontual, que eu consiga olhar para aquele cérebro e falar, eu vou fazer isso porque eu sei que eu vou atingir tal ponto, porque, por exemplo, eu tenho um estímulo visual, então o estímulo visual que eu quero desencadear nele tem que ser muito bem pensado, a cor bem pensada, a estrutura bem pensada, justamente para gerar isso, gerar memória, gerar emoção, e fazer com que ele tenha consciência da marca. Então, essa é uma das nossas funções, né, dentro do nosso curso, né, justamente para levar isso para todas as pessoas que queiram realmente melhorar no mercado, melhorar vendas e assim por diante. Certo? Passo para você, Alexandre Rodrigues, a palavra. Obrigado, professor. Bom, obrigado, IBN, né, novamente pelo convite. Obrigado ao Cauã, obrigado, Laura, por estar com a gente aqui. Professor Alexandre Rezende também. Professor Roberto entrou, conseguiu entrar. Finalmente. Que bom.
Bom, me apresentando então, meu nome é Alexandre Rodrigues, eu trabalho já com neurociência aplicada a negócios desde 2011. Agora estou aqui em Portugal, em Lisboa, fazendo meu doutorado em cima de neurociência aplicada a sistemas gamificados, né, para mudanças de comportamento. Então, assim, é um tema bem complexo, envolve várias áreas, assim. Mas eu acho que quando a gente fala em marketing sensorial, a gente fala em duas palavras extremamente relevantes, em dois campos extremamente relevantes, né? O marketing, que vem da administração, e o sensorial, que vem da neurociência, né? Então, assim, é bem a união de duas grandes forças. Consequentemente, dois grandes campos de estudo que são ilimitados. Então, é bom que as pessoas saibam disso. Quando elas entram nesse campo, eu vejo muita gente dizendo, eu gostaria de trabalhar com marketing sensorial. Então, se prepara para estudar para sempre, porque não acaba nunca, né? Porque são dois campos imensos. Até porque o neuromarketing, ele não exclui o marketing. Então, não é uma atualização do marketing, não é um upgrade do marketing, não é um novo marketing, é um campo que advém do marketing, né? Ele é um braço do marketing. Então, quer dizer, ele não exclui tudo aquilo que você aprendeu sobre marketing. Então, tudo aquilo que você vai estudar sobre marketing, de achar o cliente correto, definir a sua persona correta. E depois nós temos o sensorial, que aí vem a parte da psicologia e da neurociência integrada, que aborda como a gente percebe o mundo à nossa volta. Ou seja, nós percebemos o mundo, a atmosfera que a gente chama, através exatamente dos nossos sensores, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, eu vejo as pessoas dizendo para mim, professor, deve ser algo extremamente caro trabalhar com marketing sensorial, porque é alguma coisa, marketing sensorial, neuromarketing, parece uma coisa muito maluca. E não é, gente, sabe? Assim, é muito mais empatia, é muito mais um refinamento da sua percepção, que você consegue fazer grandes ações, até sem custar nenhum valor, entendeu? Então, assim, e outra coisa interessante de trabalhar com arte sensorial, que muitas vezes não é o que você pensa que é melhor que você tem que dar. Então, isso é uma coisa muito legal para você ter uma mentoria sobre isso, por mais que você estude, porque, assim, a gente que já está aqui, que já implementou isso em vários locais, em várias lojas, indústria, empresa, a gente sabe como é que essa questão funciona no local. Então, assim, por exemplo, você quer botar uma música bacana na sua loja, para dar uma decorada auditiva na sua loja, aí você escolhe a música que mais te agrada. Mas aí você esqueceu do marketing, que é que tipo de ISO musical que o seu cliente tem. Então, quer dizer, não é a música que você quer, é a música que ele quer ouvir, que ele precisa ouvir. Porque senão esse ISO se torna um barulho. Então, em vez de você aproximar esse cliente, você afasta. Né? Então, assim, não é só aplicar a cor exata, é a cor exata para que tipo de propósito que você quer. Pô, eu vou aplicar gustação na minha loja, mas eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um bolo, eu vou oferecer café? Não sei, talvez isso não seja funcional. Então, o que acontece? A gente faz o teste, vê o que funciona, o que não funciona. Se não funciona, a gente tenta achar um outro recurso. Né? Eu uma vez eu sugeri a um cliente, e foi bem funcional, em vez de ele fazer o café na sua loja, porque esfriava o café, porque as pessoas não tomavam, ele tinha que jogar fora, ele fez uma parceria com a cafeteria do shopping. Quer dizer, ele mandava cliente para a cafeteria do shopping, e o shopping dava o café para ele de graça, porque ele estava mandando o cliente para lá. Então, quer dizer, são coisas que não adianta você só conhecer o sensorial. Você tem que conhecer também o plano de marketing e a logística disso para que as coisas funcionem, ou seja, a abordagem seja compatível com os outros estímulos. A gente viu aqui outras perguntas dizendo assim, mas quer dizer que o excesso de estímulo, então, é excesso de aproximação? Nem sempre, gente, nem sempre. Né? Você vai colocar um odor muito forte numa loja que vende enxoval para bebê, uma mulher grávida pode enjoar e você pode nem estar sentindo. Então, quer dizer, você tem que conhecer muito bem o seu público, né? Então, eu acho que esse webinar, ele é muito importante exatamente para esclarecer esse tipo de coisa, né? Primeiro, que é um assunto ilimitado de campo de estudo, e segundo, que já tem especialistas para isso, que é bem legal vocês seguirem esse pessoal que já está trabalhando com isso há bastante tempo, e mesmo tirar dúvidas, né? Eu acho que essa conversa vai servir bastante para isso também. Maravilha. Roberto, o que você tem para agregar para a gente aqui hoje?
Gente, boa noite. Primeiro, desculpa aí das quedas, né? Estou com uma instabilidade enorme aqui no meu sistema. Eu estava indeciso se eu ia no wireless ou se ia no cabo. Os dois estavam instáveis, né? Mas que bom que deu certo. Eu sou professor de neuromarketing da Universidade de São Caetano do Sul, no curso de pós-graduação em neuromarketing. Eu tenho o meu mestrado é justamente na área sensorial, né? Eu resolvi atacar o sistema olfativo. Isso foi em 2003. Depois eu dei uma abandonada no sistema olfativo, fui para outras áreas, né? Dei uma focada na parte auditiva. Trouxe alguns trabalhos aqui, se der tempo de mostrar sobre a área auditiva, trabalhos com sons, né? Mas eu trafeguei nessas duas áreas, né? Eu fiquei entre o olfato e o auditivo. E aí o professor Alexandre aí falou justamente de uma coisa que eu já trabalhei, né? Ele falou assim, pô, você vai trabalhar com cheiro e de repente tem uma grávida e a grávida é sensível a cheiros, né? Cara, aconteceu isso comigo em 2010, faz 10 anos mais ou menos. Eu fiz um trabalho de marketing olfativo com uma revista, chamava Guia Bebê, a revista. Ela não existe mais. Era uma revista para gestantes, né? E a gente, na segunda edição, a primeira edição dela, ela saiu normal, o foco dela era mulheres grávidas, né? E da primeira para a segunda edição, surgiram 6 concorrentes, cara. De repente, assim. E a revista era semestral, ela saiu em agosto. Setembro, outubro e em novembro já tinha 3 concorrentes, em janeiro tinha mais 3 concorrentes. Ou seja, era um mercado que estava pronto para explodir, né? Estava só esperando um aparecer e, de repente, um monte de gente apareceu, como acontece na maioria dos mercados, né? E aí, o pessoal da revista se reuniu e falou, a gente precisa de uma ação urgente aí para dar uma contrapartida, porque nós somos os criadores da ideia, temos uma revista para gestantes e agora tem mais 6, né? Ela falou assim, vamos para o seguinte, vamos colocar cheiro de bebê na revista, né? E a segunda edição a gente fez a capa da revista com cheiro de bebê. E o cheiro do bebê, não sei se a gente vai ficar batendo muito na parte técnica aqui, eu não sei como que está a audiência, talvez fique meio denso isso, mas vamos tentar evitar, né? Mas toda a base córtica do cérebro é lavanda, né? O cheiro do bebê é lavanda. Aí a gente colocou o cheiro de lavanda porque a empresa que colocava o cheiro na revista dava para a gente a opção de 7.000 cheiros diferentes. A gente optou pelo lavanda, colocamos o cheiro de lavanda na capa da revista e soltamos, né? Explodiu, foi um sucesso de recall. Mas as gestantes não suportavam a revista, cara. Principalmente a gestante de 3º mês, porque o cheiro deixava ela extremamente enjoada, né? Ela pegava aquele cheiro e não suportava. Então, não todas, tá? Algumas gestantes relataram para a gente que elas não conseguiam ficar muito com a revista próximo, mesmo o cheiro da revista sendo em lavanda, que é o cheiro mais indicado dentro do neuromarketing para produtos de bebê, né? O hortelã também é muito bom, toda a linha de hortelãs, são vários hortelãs que existem, né? São muito bons. A gente pensou em mudar para a linha cítrica para tirar o enjoo da gestante, porque ela tem essa sensação mais na área predominante cortical, ali atrás da amígdala, né? E a gente tentou jogar isso é bem técnico mesmo, né? Porque vocês amam esse assunto, né? A gente tentou jogar essa parte sensitiva mais para a região, mais para a traseira mesmo, lá do cérebro, com o cheiro cítrico, né? Mas aí a gente abandonou o trabalho. Não colocamos mais o cheiro na revista. Então, me lembrou esse assunto. Eu não sei se eu estou tomando tempo aqui, era só para apresentar, e eu estou abrindo muito o bico aqui. Não, gente, não faz parte. É que eu sou professor, e professor você não pode deixar falar. Exatamente. Nós trabalhamos juntos no mesmo lugar, viu, Roberto? Eu dou aula de neuromarketing também. Então, eu estou vendo aqui, né? Ó,
Isso, eu tô vendo aqui, a hora que eu vi Alexandre Rezende aqui, eu falei, pô, exato. acho que eu já vi lá no LinkedIn. Exato, e deixa eu fazer um complemento, eu acho que vai ser legal, porque o que você disse é muito pertinente, essa questão do cheiro mesmo, das mulheres, né? E sempre vem a pergunta, fala assim, será que é relevante saber isso? Né? Por que será que, por exemplo, as mulheres desenvolveram isso, né? E, na verdade, justamente, se você pega para fazer uma integração nisso aqui, as mulheres, elas desenvolvem a questão do olfato, ela tem que ser muito mais apurada, justamente porque ela precisa proteger o filho dela. Então, às vezes nós não entendemos direito, mas lavanda é um cheiro que é meio padrão e tudo mais, padrão, mas não absoluto, né? A gente tem que pensar assim, porque a hora que a mulher engravida, automaticamente ela vai ter o olfato muito mais apurado, porque ela tem que evitar qualquer ameaça para o bebê. E às vezes o tiro sai pela culatra, né? Às vezes ela pega, por exemplo, uma aversão pro odor do marido. Aí fica complicado também, que são coisas que acontecem, né? Para a gente complementar, por que será, né, que acontece isso? Então, são coisas que ainda a neurociência estuda, né? A gente tem que entender por que cada um tem, até onde sabemos, né, a questão da história de cada um tem muito a ver, né? Ou seja, a história que construímos com os órgãos sensoriais, tudo que vemos, ouvimos, sentimos cheiro, gosto e tato, constrói toda a nossa história, o nosso comportamento. Por isso que quando a gente pensa, por exemplo, em marketing sensorial, logicamente eu preciso pensar que eu tenho um consumidor que tem uma história com ele, que ele construiu isso desde que nasceu sensorialmente. Né? E isso é muito louco, porque você tem que sempre pensar, por isso que às vezes o tiro sai pela culatra, muitas vezes, né? A gente acha que vai dar certo, e justamente o público que você precisa atender, você conseguiu, por exemplo, assim, afugentar o seu público, né? Que era a revista. Então, às vezes acontece mesmo, mas são os desafios e aí aprendizado que gera isso, a gente faz agora outras estratégias. Né? Agora contar uma coisa mais louca assim para vocês, né? Não, desculpa, deixa eu só fechar esse assunto, se é permitido, né? A gente teve que escapar do cheiro, a gente parou de fazer o cheiro, daí a gente correu para o recurso da cor, né? Sim. Aí então assim, o lavanda, ele tem uma cor lilás bem clarinha assim, né? É a cor natural desse produto, que na natureza é um lilás bem leve, né? E aí a gente descobriu que tinha um estudo, cara, que tinha feito um estudo de laminação com os gametas, os gametas, né, durante a fecundação, e que ele tinha essa frequência, cara, de cor no útero feminino lá, já nessa frequência lavanda, né? Ele dava um Pantone dessa cor também. E aí a gente falou, meu Deus, né? É muita coincidência, né? O cheiro que a gestante tem a preferência, o bebê, os gametas terem a frequência ocular na mesma frequência, né? Então, se você transitar o cheiro para a frequência óptica, ele daria o lavanda também. E aí a gente, então, orientou para a revista colocar o nome Guia Bebê, o logotipo todo em cor lilás nessa frequência aí, porque ele tinha toda essa ligação. Eu não sei se isso é conclusivo, né? Deixo para vocês me ajudarem a pensar, mas é uma coincidência bem contundente, né? O gameta, a frequência do gameta, a frequência do cheiro e a frequência da cor. Eu não acredito que seja uma coincidência, eu acho que existe sim uma ligação de frequência entre esses sentidos. Laura, quer contribuir? Não, sim, não, é que eu tava vendo o Alexandre, ele tava tentando falar, mas tava no mute, daí não sei se era... Ah, não, sim, eu falei Laura para articular para você falar. Legal, beleza. Não, eu ia complementar, acho que entrando muito nesse ponto que vocês estão trazendo, né, de comportamento do consumidor. Eu acho que o ponto, né, de partida, assim, quando a gente vai pensar em estratégias de marketing sensorial, é a gente ter essa noção do comportamento do nosso consumidor e do que é uma memória importante para ele. E eu acho que daí entra muito mais a fundo, né, como o Roberto falou, assim, também não acho que sejam coincidências, são coisas que são estratégicas da gente entender o que um cheiro representa, porque ele vai estar vinculado à lavanda, ela é vinculada ao lilás, e aí a marca, para ela ser estratégica e conseguir
né, estimular os sentidos de forma correta, enfim, da maneira que a gente quer, a gente precisa estudar todos esses pontos, ir muito a fundo, pesquisar, buscar, né, o significado de cada cor, buscar o significado de cada aroma, porque acho que esse é um ponto muito importante, a gente entender que cada aroma ele vai transmitir um cheiro, vai transmitir alguma sensação, goste a gente ou não, eles transmitem alguma sensação diferente. A gente precisa entender o que, enquanto marca, a gente quer passar e o que para o nosso consumidor é algo que vai despertar essa emoção, esse sentido nele, né? Então, acho que esse é o ponto, assim, principal de quando a gente pensa numa estratégia, né, do sensorial, é realmente se conhecer enquanto marca, entender o que eu quero transmitir, qual é a mensagem que eu quero passar, como é que eu me conecto com o meu consumidor, e para eu poder me conectar com ele, eu preciso conhecer ele muito a fundo. Por isso que eu falei ali no início, como se a gente fosse melhor amigo dele. E não é errado, né? A gente pesquisar, a gente estudar, porque depois, se a gente vai colocar uma música qualquer, que nem o Alexandre Rodrigues comentou, quantas lojas tem, né? Que é uma loja que tem alguma essência, digamos, eu tenho uma loja que tem a essência de rock, enfim, a minha identidade é toda essa, e eu contrato um atendente que vai lá e toca sertanejo na minha loja, né? Porque a ideia é, eu vou botar a música que eu gosto aqui dentro. Mas aí, sem parar para pensar o quanto eu posso estar espantando o público-alvo daquela loja, eu posso estar afastando tudo que é da essência da marca, toda a ideia que eu quero passar. Então, não é algo da gente fazer como a gente quer, né? É realmente planejar e entender o que eu quero transmitir com isso, né? O que eu quero despertar em cada sentido. Como é que eu faço isso? Qual é a cor que vai se encaixar melhor com a mensagem que eu quero passar? Qual é o estilo musical que faz sentido para o meu cliente e também transmite a essência da minha marca, né? Qual é o aroma que eu vou conseguir despertar boas sensações ali dentro e não vou afastar ninguém. Eu preciso conhecer a história das pessoas para saber se não existe ali algum trauma com um determinado aroma ali por trás que pode afastar e ela criar uma implicância inconsciente com a minha marca. Então, acho que é isso, né? A gente pensar tudo é estratégico, cada uso dos sentidos é estratégico. Não só a gente sair colocando realmente um perfuminho ali e a música que a gente gosta dentro da loja. Não, é bacana isso, mas até assim a gente vai ouvindo e vai tirando vários insights, né? Como a gente não preparou nada para falar aqui, as coisas vão brotando na cabeça, elas vão, né, à medida que alguém vai falando, e o professor Alexandre falou algumas coisas bem interessantes no sentido de expandir um pouquinho mais a consciência entre ações de marketing sensorial e para quem você está direcionando esse tipo de ação, né? Só para a gente ter uma ideia, pessoal, homens e mulheres já são completamente diferentes, entendeu? Então, assim, existem ações para humanos e existem ações para homens e mulheres. Então, quer dizer, a mulher, pela própria evolução, pela própria construção evolutiva, aí a gente entra também em ramificações da própria antropologia, né, da própria construção, né, de cada ser, não entrando aqui em machismo, feminismo, e não é nada disso. E eu falo isso na aula, e aí eu digo, não encarem dessa forma, a gente está falando aqui em ciência, a gente está falando em evolução, mas somos seres diferentes, construídos para propósitos diferentes, né? Não que um homem não possa ser tão sensível, sim, mas ele vai ter talvez ele tenha um pouco mais de esforço, talvez ele tenha que se concentrar um pouco mais, e o que a mulher consegue fazer isso com mais naturalidade. Então, quer dizer, a gente percebe isso, e vocês podem estar dizendo, não, mas isso não pode ser possível, mas a gente percebe isso, por exemplo, quando a mulher vai comprar alguma coisa numa loja, e ela vai comprar, sei lá, uma toalha numa loja, o que ela faz? Ela põe no rosto a toalha, já viram que ela põe no rosto? Ela quer sentir no rosto, quer dizer, a mulher, ela navega mais pela loja, então você pode ter os produtos mais distribuídos, porque ela é coletora, né? Ela tem uma origem coletora, então como ela não podia caçar, porque ela não tinha a força para caçar, ela ajudava no lar, lá na caverna, né? Há 200 mil anos atrás, 80 mil anos atrás, da forma como ela podia. E há 200 mil anos atrás foi a última atualização do nosso neocórtex. Então, quer dizer, o nosso cérebro parou de atualizar há 200 mil anos atrás. A gente só acostuma ele com novas eras. Então, quer dizer, se você pensar como nós agiríamos há 200 mil anos atrás, você também consegue se aproximar um pouquinho mais sobre como a gente percebe o mundo. E também outras coisas bacanas que a gente enxerga muito por aí, e vocês devem ter mil casos sobre isso, é a questão da intensidade
do elemento sensorial, né? O nosso cérebro ele também tem a grande tendência a se acostumar com determinado volume, com determinado ruído, com determinado cheiro. Então, quer dizer, você coloca um cheiro na sua loja, daqui a alguns minutos você vai se acostumar com aquele cheiro e parece que não tem, daí você vai lá e borrifa mais. Quando vê aquilo está num cheiro insuportável, mas você não está percebendo, assim como o som. Né? A gente se acostuma com o ruído em casa, às vezes tem uma goteira, a gente já para de perceber, porque o nosso cérebro ele passa por cima disso para você conseguir ter a sua vida normal. Então, quer dizer, ruídos, né? Eu, por exemplo, trabalho muito com marketing sensorial para o setor imobiliário, né? Para corretores apresentarem móveis, para preparar móveis para venda também. Então, quer dizer, a gente vê vários detalhes, tanto para preparar um imóvel para venda, quanto para o corretor apresentar esse imóvel. Então, quer dizer, por exemplo, você pode ser um corretor de imóveis, né? E a gente agora começa a dar exemplos genéricos, porque a gente não sabe quem é que está aqui. Mas, por exemplo, se você é um corretor de imóveis, você tem que se ligar em elementos sutis que esse ambiente pode te favorecer. Então, às vezes, você pode abrir uma janela que dá para uma praça, e tem aquele verde da praça, isso tranquiliza, isso chama a atenção. Quando você ouve passarinhos, olha, tem passarinhos aqui. Então, quer dizer, isso tudo são estímulos sensoriais que vão abastecendo a pessoa e vão deixando ela mais confortável, tá? O confortável é que a sua amígdala, ela não vai disparar, porque ela só vai disparar em momento de tensão, quando você não se sentir confortável. É a maneira que o cérebro tem de nos afastar de determinado ambiente. Então, o que a gente não quer? Primeiro, que a pessoa se afaste. E, em segundo plano, que ela se aproxime. Então, se você não der motivo para ela se afastar, consequentemente, ela vai se aproximar. Então, o marketing sensorial serve muito para isso também, né? Com certeza, Alexandre. A gente tem uma pergunta aqui que é muito relacionada com um dos temas que a gente gostaria de falar aqui, que é sobre o marketing sensorial na parte do marketing digital. Então, eu vou colocar na tela aqui, e quem puder responder primeiro, a gente já começa dessa parte, que é a pergunta da Maeve. Como usar sentidos na comunicação com as mídias sociais? Ela gostaria de exemplos para ser mais didático a todos. Legal. Eu queria só contextualizar, né, junto com essa pergunta, assim, quando eu penso em usar o marketing sensorial nos canais digitais, eu gosto de pensar da gente trazer tantos detalhes, né? A gente trabalhar tanto nos detalhes, assim, dos conteúdos que a gente vai fazer, como quando a gente está lendo um livro, sabe? Eu acho que, não sei vocês, mas, por exemplo, tem livros que quando eles são bons e contam uma história, a gente consegue ler e entrar dentro daquela história e imaginar o cheiro que aquela história está nos passando, imaginar como é que é o som dos passarinhos, né? A gente consegue ouvir, sentir, tocar, enfim, tudo que for pela narrativa. Então, eu acho que o primeiro ponto, assim, da gente ter em mente quando fala em marketing sensorial no digital é caprichar muito nos detalhes, assim, é pensar, é trazer essa ideia dos livros para os nossos conteúdos, pensar em como a gente pode trabalhar com storytelling tão a fundo ali para fazer com que o consumidor que está ali do outro lado, ele se imagine, né, ele tenha todas as sensações, e aí, com isso, a gente vai usando alguns adjetivos, né, que ajudam, tipo a Nespresso, ela usa muito bem falando de o café encorpado, né, trazendo coisas que façam com que a pessoa consiga imaginar como é que é o tato ali, né, com cheiro rústico, enfim, tudo que a gente consiga ter essa sensação. Por isso que eu acho que no digital a gente fica muito fechado a imaginar que só dá para usar o som e o visual, mas a gente pode usar do som e do visual para trabalhar os outros sentidos, trazendo toda essa questão de detalhes mesmo, né? Eu acho que esse é o ponto mais legal, assim, da gente ter em mente. Eu posso complementar? Eu gostei muito do seu comentário, né, da questão do storytelling, porque neurocientificamente, o que foi dito na sua resposta? Que você, para trabalhar com marketing digital, e se você for ver em qualquer propaganda, vamos falar assim, ou anúncio que você queira fazer, que eu acredito que não é só exclusivo do marketing digital. Nós temos que nos preocupar com uma memória que nós temos, que é chamada memória de trabalho operacional. O que é essa memória? É a memória que contextualiza aquilo que chega para a gente. Quanto mais eu facilitar para o meu consumidor em enxergar com aquilo que ele já tem de experiência,
dentro da mente dele, ele vai entender com mais eficiência. Por isso você fala, eu vou elaborar, eu vou fazer algo muito elaborado, pode ser que isso também não seja legal, porque aquilo muito elaborado pode ser que aquele consumidor que você está querendo atingir, ele não tenha, às vezes, uma experiência, uma memória de trabalho que contextualize e o faça entender. Por isso fala, contar história é altamente eficiente. Contar história, você trabalhar com isso, para trabalhar o que o consumidor já traz de experiência, é extremamente importante. Então, você, lógico, tem que pensar como vai chamar, a cor que vai ser chamativa, lógico, tem que pensar tudo nisso, porque faz com que a memória de trabalho seja explorada. Eu não consigo não pensar, por exemplo, naquela propaganda, né, que eu falo assim, a propaganda pavloviana, né, que vem lá de Pavlov, né, que ele associava um estímulo sonoro com uma resposta, né, com o cachorro que ele fazia, tocava uma campainha e dava comida pro cachorro, tocava a campainha, dava comida pro cachorro. Tinha hora que ele tocava a campainha e não dava comida, o cachorro ficava lá salivando, e aí vem o McDonald's e faz aquilo que para acabar com a nossa vida, que é 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola pix com pão, gergelim, é Big Mac. Aí você fica doido, porque você fica como um cachorrinho de Pavlov, querendo comer. Isso é você trabalhar, que é hambúrguer, alface, queijo, molho, todo mundo sabe o que é, porque isso está na nossa memória de trabalho, ou seja, pega o que já existe, integra e faz o consumidor, vem atrás, vem cá buscar para cá, vem cá pegar meu produto, porque toda vez que tocar essa musiquinha, eu quero que você sinta, que eu desperte no teu cérebro os sentidos de fome, vontade de comer algo suculento. Aí, logicamente, né, Alexandre, tem a nossa marca evolutiva de adorar coisas com sustância, porque quando a gente conseguia comida, os nossos ancestrais conseguiam comida, eles tinham que comer mesmo para gerar reserva, e isso gerou marcas, né, a epigenética trabalha muito isso, né? A epigenética é a influência do ambiente na expressividade dos genes, não tem nada a ver com mutação, tem a ver com marcas moleculares no DNA, que alteram a expressão dos nossos genes, isso gera marcas que podem ser passadas, e essas marcas estão aqui com a gente hoje. Por isso, se você tem que escolher entre uma gelatina e uma torta holandesa, fica complicado, né? Porque o alimento mais nutritivo, suculento, vai ser chamado mais atenção. Então, aí eu acho que fica aí o complemento aí para a resposta que estamos dando para nossa, que eu não lembro o nome dela, que perguntou aqui, tá bom? Muito bem. Professor Roberto, por favor. Deixa eu abrir meu microfone. Olha, eles já responderam tudo aí. Eu acho que para cuidar das redes sociais, das mídias, né, que ela falou das mídias, eu acho que ela tem que tomar cuidado com a semântica, né? A semântica que é o mais importante. Se a gente for falar de texto ou imagem, o que predomina entre texto, imagem e cérebro é sempre a semântica, que é você fazer a gangorra entre o que está sendo falado, o que está sendo pensado, o que está sendo lido e o que está sendo entendido, né? Então, quando você consegue fazer esse canal semântico fluir, você tem uma boa comunicação nas mídias sociais, seja ela redação ou seja imagem, né? Só estou complementando o que a Laura e o Alexandre falaram aqui, porque eles já explicaram muito bem aí o que é. Legal. Então, vocês acham que eu posso ler mais uma pergunta ou você quer falar alguma coisa, complementar alguma coisa, Alexandre? Não, eu só queria falar 4 palavrinhas sobre a questão do marketing sensorial aplicado à mídia, que claro, existe um mundo através disso, né? Mas acho que se pudesse falar 4 palavras-chave, eu falaria imagem, texto, familiaridade e dopamina, tá? Eu vou explicar rapidinho isso aqui. Imagem. Tem muito cara que acha que só porque está na internet que pode bater foto de produto com o celular e botar lá e tá muito bem. Você se acha um ótimo fotógrafo, mas você não é. 25% do nosso cérebro é dedicado à imagem. Então, assim, contrata um fotógrafo se o seu produto precisa de uma boa imagem, tá? Segundo, texto. Muito texto, pouco texto ou tamanho de texto. Quem é que está assistindo o seu site? É terceira idade, então precisa de uma letra grande e pouco texto, entende? Porque eles não são familiarizados com a internet. Se é uma pessoa que busca mais informação, você vai ter o campo de mais informação. Então, você tem que regular isso dependendo do seu público também. Então, a gente volta lá na questão do marketing.
Terceiro, familiaridade. Você colocar coisas que são familiares a essa pessoa, ou seja, estejam dentro do modelo mental dessa pessoa, façam parte do mundo dessa pessoa. Não adianta você coloca palavras muito elaboradas que só você entende. Vamos falar agora de transdução. O cara não sabe o que é transdução. Então, quer dizer, não adianta você falar sobre transdução, você tem que falar sobre estímulo, entendeu? Então, quer dizer, familiaridade, o texto tem que conversar com os modelos mentais que esse cara já tem. Caso contrário, ele vai ficar com medo, ele vai ficar receoso e vai sair do seu site. E o último ponto é dopamina. O nosso cérebro sempre cria expectativa para tudo, para qualquer coisa. Você vai entrar num site, ele vai criar uma expectativa. Se você demorar muito, que a própria lei do clique, que é mais antiga que a gente, se você demorar muito para clicar, para achar informação, o cara vai sair também. Tá? Então, por quê? Porque ele vai ficar nervoso, ele vai ficar com medo, ele vai ficar tenso e ele vai perder a paciência e vai sair. Então, quer dizer, tudo isso aqui é inconsciente, as pessoas fazem e não sabem o que estão fazendo, mas que a gente consegue gerenciar. Então, eu acho que essas 4 palavrinhas aí são bacanas para a gente falar também, rapidinho. Legal, Alexandre. Eu queria aproveitar o gancho aqui. A Gisele, diga-se de passagem, ela é uma das nossas alunas do EAD, e uma das maiores participantes da NeuroWeek que a gente teve agora. Ela fez uma pergunta bem pertinente relacionada ao componente olfativo. Eu vou colocar aqui na tela. Ela quer saber como que ela pode promover um diferencial no componente olfativo. Ela disse que ela tem uma loja que trabalha com roupas masculinas e ela investiu em um aroma para borrifar nas peças, mas ela queria uma informação a mais de como ela pode ter esse diferencial. Alguém quer começar? Eu ia só sugerir para, se o Roberto quiser começar, que tem mais um know-how aí em olfato. Isso que eu ia falar. Eu acho que ele seria mais pertinente nesse momento. Então vamos lá. Ali embaixo. Eu não sei onde que estão os sinais aqui, né? Se é em cima, se é embaixo. Aí embaixo. Tá para baixo. Como que é o nome da moça mesmo? Gisele. Gisele, a primeira tarefa você já fez, você comprou um borrifador, né? Porque toda marca tem 5 logotipos: o visual, o auditivo, o sinestésico, que é o tato, o olfato e o paladar, né? Então, assim, quando você tem um logotipo, quando se fala em logotipo, a primeira coisa que as pessoas pensam é num desenho, né? Mas existe logotipo olfativo, e você já tem um logotipo olfativo, você tem um borrifador. Só que toma cuidado, você vai ter que... não existe uma máquina ainda de dosagem. O olfato dentro da área de marketing, ele é um dos últimos da fila, né? O pessoal sempre dá atenção para o audiovisual, por uma questão óbvia, porque esses são os 2 principais canais de comunicação que o ser humano utiliza. Depois ele vai para o tato, e aí fica disputando os últimos lugares, o olfato e a parte gustativa. Então, a gente não tem ainda métricas para saber o quanto que a gente vai borrifar, aonde que a gente vai colocar, quais são os cheiros, né? O ser humano consegue sentir 10 mil cheiros diferentes, tá? O nosso cérebro consegue perceber até 10 mil cheiros diferentes. É muita coisa. Só que, ao mesmo tempo que é muita coisa, ele também é o sentido que se desliga mais rápido, tá? De todos os sentidos, ele é o que se desliga mais rápido. Basta você perceber que você borrifa perfume em você mesmo, você sente o cheiro, e daqui 5 minutos você não está mais sentindo o cheiro que está em você. E aí você passa do lado de uma pessoa, a pessoa, nossa, está cheiroso, hein? Está cheirosa. E você já não está percebendo mais, porque o seu cérebro ele já desligou, tá? Então, esse é um problema na dosagem, tá? Porque você vai ter que fazer dosagens de borrifamento na sua calça, no seu produto, nas roupas que você vendem, por experimentação, porque não existe uma métrica, não existe uma máquina, não existe nada ainda que nos auxilie na quantidade que é empregada quando você tem o produto em si, né? Se você me apresentar um logotipo, eu vou falar rapidinho se tem excesso de amarelo lá, se tem excesso de vermelho, se está muito colorido, se está muito preto, se está muito branco,
Se você me apresentar uma música, eu vou falar rapidinho para você se está alto, se está baixo. Mas se você me apresentar cheiro, eu vou falar num primeiro instante que está forte, daqui 5 minutos eu não vou estar mais percebendo o cheiro. Você nota como isso é difícil? Você percebe como isso é difícil? Então e não tem máquina para isso, não tem, a neurociência não inventou ainda. Está em um campo, né, para o pessoal desenvolver, né? Não inventou nada que dê dosagem para a gente. Então, o que as empresas fazem? Elas compram borrifadores, né? Quando elas vão fazer logotipo olfativo, elas compram borrifadores. Existem empresas que fazem isso, você encontra rapidinho na internet. E elas colocam dentro das lojas, e os borrifadores, eles soltam sprays de cheiro a cada 15 ou 20 minutos. E aí, cada loja dosa o cheiro conforme ela vai sentindo. Tá? Isso é uma coisa da percepção do dono da loja. Então, alguns aumentam, outros diminuem, tá? Diminuem e aumentam tanto o espaço de borrifamento quanto a quantidade de concentração da substância que está impregnando o cheiro no ambiente. Tá? É assim que é feito. Toma cuidado. Você viu, eu citei aqui no começo da nosso evento, que a gente fez a capa da revista com cheiro, e que foi colocado muito perfume, isso enjoou algumas gestantes, né? Talvez se a gente tivesse colocado a metade, numa segunda edição, seria sugerido para colocar metade daquilo, para evitar que aquilo ficasse contrário ao que a gente queria, né? Em vez de agradar, começa a criar repulsa, né? Então, infelizmente, não temos uma máquina, você vai ter que usar esse equipamento aqui, ó, o nariz, né? O bom senso e ir dosando. Coloca um pouquinho, vê qual é a resposta, aumenta, você vai ter que ir fazendo essa experimentação, tá? Não existe máquina e não existe métrica para isso ainda, tá? E acho que também um outro ponto, assim, quando a gente está falando em logotipo olfativo, acho que só um complemento, né? Que ela traz ali que tem uma loja de roupas masculinas. Mas dentro ainda do público, né, de roupas masculinas, a gente tem que entender qual é a personalidade da marca dela, porque a loja ali do lado, que também vende roupas masculinas, pode ter uma personalidade totalmente diferente e vai ser um outro aroma, né, que ela vai transmitir. Então, rapidinho, né, 2 exemplos, assim, não sei se vocês conhecem, mas tem a loja Rosa Chá e tem a Animale. As duas estão lá na Oscar Freire. E a Rosa Chá tem um público que é super mais informal, descontraído, é uma loja que quer transmitir isso, e aí eles têm o aroma deles de uma mistura de chá com rosas, com a ideia de trazer a essência da marca, né, de trazer uma sensação de bem-estar, aliar com a decoração rústica e campestre ali da loja, enfim, tem a personalidade dela sendo transmitida. E a Animale, que tem um público que supostamente é similar, né, mulheres, mas se tu vai nichar ali dentro, são mulheres que são bem diferentes das mulheres que consomem na Rosa Chá. Então, a Animale seria uma loja já mais sofisticada, com mulheres que querem status, né? Que se sentem, que querem estar sempre bem vestidas, enfim, ter a sensação de requinte. E aí a loja trabalha já com tons florais, aí já entram também músicas mais eletrônicas ao fundo. Então, acho que a gente entender a personalidade da loja, da marca, e o cliente, voltando ali, né, no consumidor de novo, também vai fazer com que tu vá além de só borrifar um aroma para o teu público masculino, né? Tu entender a tua essência e entender como é que tu se diferencia também da outra loja de roupas masculinas. Eu ia falar exatamente isso, né? A gente entender a personalidade, né? Qual é o meu público, qual o perfil, né? Por exemplo, a Amy Martin, ela trabalha muito bem. Eu vi que alguém já comentou aqui nos comentários. A Amy Martin, ela tem um cheiro único. É frescor, é limpeza, é clean. Então, ela, dentro da identidade dela, ela criou esse cheiro. Eu conheço uma academia, por exemplo, em Campinas, que se chama Change. O dono da Change, ele pensou no cheiro da academia dele. Se você frequentar a academia dele e você sentir o cheiro, você vai falar, estou na Change. É uma coisa impressionante como ela é o cheiro bem trabalhado, né, o aroma bem trabalhado, ele vai automaticamente ter aquela percepção e gerar justamente a memória, né, a memória dentro daquele produto. Então,
é muito pertinente isso, né? Ter o perfil, né? O perfil de cada um, né? De cada público, o perfil. Assim, homem gosta mais de perfume amadeirado. Depende, tem que ver que tipo de homens que você está trabalhando, né? Um amadeirado é uma cor que puxa mais para masculino. Depende, porque tem homens que gostam, às vezes, de perfumes mais adocicados. E aí você não aí fala, mas por quê? Porque temos perfis diferentes, né? Então cada público atende a um perfil, né? Só para complementar. Não, esse assunto do olfato, ele é muito, muito bacana. Nossa, eu adoro falar sobre olfato, porque nós subestimamos o nosso olfato, né? Nós dependemos da nossa evolução, o nosso olfato, né? Por milhares e milhares de anos, quando a gente morava lá na savana africana e a gente tinha que sentir o cheiro do alimento, ou sentir o cheiro do que a gente estava comendo para a gente não morrer, para não comer nada envenenado ou nada podre e tal. E com o mundo moderno, a gente não precisa mais usar o olfato para isso, né? O nosso nariz hoje serve para sentir o perfume das flores, né? Porque a gente vive num mundo extremamente maravilhoso, perto do mundo que a gente vivia quando o nosso olfato foi construído. Então, a gente subestima ele e muitas vezes a gente tem que treinar o olfato. Então, quer dizer, você vai trabalhar com perfume, você vai desenvolver o seu olfato. Mas todos nós temos o olfato extremamente apurado. O olfato, inclusive, ele é o único dos nossos sentidos que ele bate direto no cérebro, né? Todos os outros eles passam pelo tálamo e o tálamo distribui isso para as regiões corticais específicas para cada tipo sensorial. O olfato não, ele vai direto, ele não passa pelo tálamo. Então, quer dizer, ele tem um registro sensorial extremamente apurado. Né? A gente, por exemplo, a gente vai num restaurante, a gente sente o cheiro de uma comida, a gente se reporta à nossa infância, que a nossa avó fazia aquela comida e aquele pãozinho lá, quer dizer, você se reporta a pontos específicos da sua vida através do olfato. Então, o olfato é um dos sentidos que faz você viajar nesse tempo, né? Agora, a menina perguntou sobre borrifar em produto. O próprio Lindstrom, ele fala sobre aquela marca Abercrombie & Fitch, né? Que ela é reconhecida pelo seu público através do olfato da roupa, mas a loja da Abercrombie, ela não borrifa no produto, tá? E aquele tecido, ele já vem da fábrica com o cheiro. Então, assim, ele já tem um cheiro que já vem da fábrica dentro de uma quantidade específica e ele não é borrifado. Então, quer dizer, você não corre o risco de pôr mais ou menos, né? Então, assim, ele já tem aquela coisa da fábrica. Outra questão importante, eu vi alguém falando no chat aqui sobre alergia e coisa desse tipo, gripe. O olfato também corre muito esse risco, né? Da pessoa Exato, da pessoa correr risco de estar alérgica, ou ter rinite, ou estar gripado e não sentir nada do cheiro que você se esmerou tanto em pôr, né? Então também tem que cuidar dessa questão. E outra coisa que eu sugiro, não é borrifar, mas tem um smell teaser, que de tanto em tanto tempo ele vai disparando ali o cheirinho, aí você não precisa controlar isso, né? Porque quando um humano controla, ele não tem o mesmo controle de que um sistema automatizado para fazer esse tipo de distribuição na loja, né? Então, só alguns cuidados para a gente ter em relação ao olfato aí, mas assim, ó, acreditem, gente, é um dos poderosos sensores que a gente tem, sabe? Não subestimem o olfato. E aí, você viu que a Gisela ela complementou aqui, você viu? Ela complementou aqui. Ela fez o planejamento de marketing, né, antes de abrir o negócio, e tudo isso foi trabalhado, né? A dúvida era se era um diferencial. Eu acredito que sim, que seria um diferencial, né, no negócio dela, com certeza. Isso sem dúvida. Eu acho que toda exploração sensorial, ela é um diferencial, sim. Só que, claro, tem que fazer na medida certa e dentro do padrão, mas obviamente que sim. Olha, posso fazer uma conclusão aqui? Com certeza, Roberto. Gisele, você deveria tomar cuidado mais com a questão de... É bem técnico isso, tá? Que eu vou falar, então não vou me aprofundar, mas só para você saber. Seria legal você tomar mais cuidado e prestar mais atenção com a profundidade do cheiro, tá? Que é um elemento técnico, e não se preocupar tanto com as notas, né? Não sei se você sabe essa relação de notas e profundidade, mas se você não sabe, isso é rapidinho de você encontrar, ou alguém que está vendendo esse cheiro para você vai saber,
que a gente tem uma tendência a se preocupar, no primeiro momento, com as notas do cheiro, principalmente de perfume, a gente compra mais por nota. Mas, no seu caso, como você vai usar o aroma para efeito de logotipo, que ele vai representar a sua loja, a sua preocupação teria que ser mais com profundidade. Eu até li aqui nos comentários agora, alguém perguntou assim, e clientes que têm problema de rinite, né? Estaria resolvido com a questão da profundidade também, né? Você pensar em qual grau de profundidade você gostaria de ter, tecnicamente, esse cheiro, tá? Isso vai ajudar também você na dosagem. Beleza? Maravilha, Roberto. A gente tem uma outra pergunta aqui, eu gostaria de colocar ela. Ela é um pouco diferente do que a gente falou até agora. Vamos ver se a gente consegue responder essa pergunta, porque eu realmente nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Mas é a pergunta Posso fechar só com uma dica, rapidinho, assim, um segundo? Gente, cuidem. Eu vi agora ali alguém falando em pet shop, tá? Cuida muito com odor em pet shop, porque assim, ó, vocês acabam com os animaizinhos, sabe? O cachorro, ele tem um fator olfativo 10 mil vezes mais apurado que o humano. Então, quando você pega o seu cachorro e ele tá com um cheiro muito forte de perfume, vocês imaginem o cachorro como tá sentindo aquilo, tá? Então, só para alertar, assim, porque às vezes a gente tem muita mania de pensar muito na gente, mas os animaizinhos sofrem muito com isso. Nós temos de 4 a 6 cerdas, né, na ponta aqui do nariz, né, e um cachorro tem de 120 a 140. Então, exatamente isso que o Alexandre Rodrigues falou aí, né, a potência do cheiro para ele é incalculável, né, se para a gente é forte, para ele aquilo ali é para derrubar, né. Muito bem lembrado, hein, Alexandre? Maravilha, pessoal. A pergunta que eu estava citando anteriormente aqui é a pergunta da Denise Medeiros, e ela quer saber como poderíamos usar o marketing sensorial no segmento da filantropia. Alguém tem alguma ideia de como a gente pode fazer isso? Gente, eu acho que depende do ramo, né? Porque filantropia tem vários campos, né? Cada campo é diferente. Então, assim, tem que saber exatamente o que eles fazem, como eles fazem. Pode ser um clube, pode ser eu não sei, teria que saber bem o ramo que ela trabalha, porque daí tu estuda o cliente. Então, assim, filantropia por filantropia, né, é muito amplo, muito genérico, né? Eu diria, por exemplo, tudo que é genérico, utilizar também elementos sensoriais genéricos, né? Então, por exemplo, uma boticário da vida, quando você entra numa boticário, você tem ali diversos tipos de perfume, mas você tem um perfume genérico, né? Então, quer dizer, quem gosta de doce acostuma, quem gosta de cítrico acostuma. Então, tudo o que não se sabe ou que se tem dúvida, vai pelo genérico que você erra menos, tem menos probabilidade de errar, né? Eu sempre penso assim, quando eu falo em filantropia, né? Se você pensar, por exemplo, eu quero ajudar o próximo, tem várias abordagens, né? Então, por exemplo, um conceito que a gente usa muito, né, dentro do marketing sensorial, né, o rapport, né, se conectar, fazer conexões. Então, são estratégias muito interessantes, às vezes dentro de um anúncio, né, para fazer chamativos, né, para poder atrair atenção, né, sei lá, trabalhar com algo que demonstre conexões, né, demonstre que, por exemplo, o segmento que eu estou tentando defender, ajudar, ele vai despertar, por exemplo, o amor da pessoa a querer ajudar, a querer fazer mais pelo próximo, né, porque aí tem vários desdobramentos, compaixão, né, a própria empatia, né, então isso, por isso que a estratégia tem que ser muito bem pensada, então depende do segmento, né, depende do segmento, eu tenho, meu segmento é para ajudar pessoas necessitadas, no sentido fome, no sentido material. Então, dentro disso, fazer, por exemplo, estratégias justamente para poder despertar justamente a identificação, a fazer a pessoa que possa ajudar
ela falou, nossa, é verdade, isso aí é uma coisa que eu não gostaria para minha família, não gostaria para mim. Então, aí você trabalha com links também bem profundos, né? Bem profundos da área da psicologia da pessoa, né? Então, também vem a questão da história de cada um. Então, eu acho que é uma questão justamente saber explorar bem a ferramenta dentro das sensações dos sentimentos mais profundos, né? Que aí é um ponto importante. Por exemplo, eu quero despertar, por exemplo, que as pessoas tenham mais compaixão. Então, eu não vou usar, dependendo de cores, dependendo da cor, né? A cor preta, a cor que são meio darks, assim. Eu quero algo mais suave, eu quero algo que desperte a pessoa, que ela fique mais sensível àquilo, né? Suscetível a se movimentar. Então, aí eu acho que é uma questão, um pouquinho da minha contribuição para ver as percepções dentro de filantropia. Eu acho que a sugestão, é só para complementar também, se fosse dar uma sugestão mais a fundo, assim, seria... é bem isso, acho que se aprofundar em estudo do que tu quer despertar, né? Vai estudar a psicologia das cores, enfim, estudar um pouquinho o que cada aroma pode transmitir para tu entender o que tu quer despertar nas pessoas, né? Eu acho que o professor Alexandre trouxe ali um ponto super legal de pensar na questão de amor ao próximo, né? Que é a filantropia como um todo. Então, tu pensar como é que tu desperta isso e aí cada causa que tu tá trabalhando, tu vê qual é a sensação. Então, acho que é um ponto mais de se aprofundar mesmo e entender bem o que tu quer transmitir. Olha, o marketing sensorial, ele não só pode ser usado na filantropia, como deve, né? Aliás, o marketing sensorial ele pode ser usado em qualquer área, tá? Ele pode ser usado na filantropia, pode ser usado comercialmente, pode ser usado em apelo religioso, pode ser usado em campanha política, ele pode ser usado, ele pode ser usado praticamente, ele é uma ferramenta, tá? O marketing sensorial é uma ferramenta. Você pode usar na área filantrópica? Pode e deve. Eu não estou lembrando agora aqui de nenhuma campanha filantrópica que tenha utilizado o marketing sensorial, assim, de forma bem agressiva para te citar, tá? Mas com certeza até já foi usado, né? Pode ser usado, sim. É uma ferramenta. Eu não sei se estou certo, talvez Criança Esperança, eles usam bastante. Não sei se eu estou certo na minha colocação, Roberto, nas campanhas quando faz da Criança Esperança, para a exploração, traz a questão de shows e tudo mais. Eu não sei se pelo menos você fala em show, né? Pelo menos a parte de música, a parte de música deles ali, né? Eles têm uma composição específica para o evento do Criança Esperança, né? Isso. E eles apelam muito, né? Na questão, ajude, você vai contribuir para isso. Então ele bate muito na tecla, né, da compaixão, né, e tudo mais. Só de ter uma composição específica na área musical para um evento, isso já é marketing sensorial. Só de o cara compor especificamente uma música, o cara compôs uma música para o evento, já é marketing sensorial. Então, né? É isso. Acho que estava entrando outra pergunta ali, né? Sim, estava entrando. Eu ia colocar aqui agora, pessoal, a do João Camilo, para a gente encerrar. O João Camilo, ele fala assim, ó, ainda que seja apenas por meio da logo, a identidade visual é necessária para a existência de qualquer marca. Então, ele quer saber como convencer uma empresa sobre a importância de uma identidade musical. Posso começar? Com certeza, Alexandre. Eu começo para terminar. Bom, primeiro que a gente chama de sound branding, né? Não é uma identidade musical, é um sound branding. O sound branding, ele é um som de marca, né? Então, você pode ser uma música, pode ser um simples toque, pode ser quando você liga um aparelho, ele toca uma musiquinha, ou quando você desliga o aparelho, ele toca uma musiquinha, ou seja, é uma maneira que você faz para reconhecer o tipo de produto que você está usando e vincular esse tipo de produto na sua memória associativa e, consequentemente, né, cada vez que você ouve aquilo, você se reporta esse tipo de produto. Pode ser o próprio som do produto. Por exemplo, o motor da Harley Davidson, ele é um som da Harley Davidson.
O bater de portas de uma BMW é um sound branding da própria BMW que está incrustado no produto. Quando você liga o seu Windows, ele faz a musiquinha do Windows. Quando você recebe um WhatsApp, isso tudo é sound branding. Então, o sound branding não é algo que você compra para você vender algo, tá? É a mesma coisa que você pegar todo o dinheiro do seu marketing, da sua microempresa e comprar aquele outdoor na avenida principal da sua cidade por uma semana. Você vai gastar todo o seu dinheiro e você não vai conseguir vender nada, porque não é por uma semana que você consegue abastecer o seu público com a memória associativa. Você tem que manter isso por um longo prazo. Então, assim, para você vender sound branding, né, para você vender esse tipo de som, de produto, você tem que convencer o cliente que isso é um investimento de longo prazo, que ele vai trabalhar com memória associativa, ou seja, cada vez que usar o produto, ele vai apitar aquele barulhinho, e aquele barulhinho tem que ser um barulhinho sonoro, ou seja, ele tem que cair dentro da ISO musical desse cliente, não pode ser um barulho irritante, porque daí ele faz ao contrário, ele não compra o produto porque tem um barulho irritante, né? Então, é isso, sabe? O sound branding, ele é uma compra de longo prazo, que ele abastece a venda do teu produto, a identidade do seu produto a longo prazo. Ele não é feito para vender produto, tá? É assim que eu sempre imagino o sound branding, né? Sempre que a gente vai sugerir esse tipo de ferramenta. Eu acho que o legal de pensar, assim, né, no sound branding é que ele é um aspecto para fortalecer a tua marca, assim como os outros, né? Assim como a identidade visual e tudo que tu for desenvolver. E sempre que a gente pensar em construir uma marca e marcar, né, na cabeça das pessoas, enfim, ter todo esse processo de uma marca forte, a gente tem que ter em mente que quanto mais pontos de contatos, quanto mais sentidos eu despertar no meu potencial cliente, mais eu vou ficar ali na memória dele, mais ele vai lembrar de mim. Então, eu acho que é bem como o Alexandre falou, né? É uma questão de... Não é algo que tu vai conseguir convencer uma empresa que dá importância, mas se ele quer ter uma marca que é consistente, uma marca que é consolidada, é o legal de ele pensar de que se ele explorar os 5 sentidos em vez de só o visual, ele vai ter essa força maior, né? Vai conseguir ficar mais fixo na memória do cliente e ser uma marca que é mais memorável. Eu acho que foi bem respondido. Eu não acrescentaria mais nada. Eu não sei que o Roberto queira acrescentar. Olha, ele perguntou o que ele faria para convencer a empresa, né? Eu faria o seguinte: eu pegaria o meu celular, gravaria 3 spots e levaria para o cliente, sem assinatura da marca, né? E abriria o som assim, ó, sei lá, o som da Honda, por exemplo, né? E soltaria para ele lá 5 segundos. Depois o da Coca-Cola, e depois o de uma outra empresa. E falar assim, ó, qual desses 3 aqui que você não conhece a marca, né? E pegaria na faixa etária do cara, né? Por exemplo, se o cara tem na faixa etária aí de 40, 50 anos, eu levaria um tipo de produto para ele. Se é mais jovem, se ele tem de 20 a 30 anos, eu levaria outro tipo de produto. Claro, você tem que mexer com a emoção dele, ele tem que ter uma associação do jingle que ele está ouvindo referente à faixa etária dele, né? Mas eu acho que nada mais convincente, né? O que vocês acham, gente? Chegar com o spot lá pro cara e soltar o spot na frente dele, assim, ó, eu vou soltar isso aqui, e é que nem quando o cliente fala assim para mim, né? Prova que propaganda dá certo, né? Eu vou falar assim, então eu vou falar aqui para você, eu vou falar assim, eu vou falar para você me citar 3 marcas. Cita uma marca de tênis, ele fala Nike. Cita uma marca de refrigerante, ele fala Coca-Cola. Cita uma marca de carro, ele fala Volkswagen. Eu falo assim, agora você fala para mim, qual das 3 marcas que você citou que nunca fez propaganda na vida? Aí ele fala, pô, é verdade, as 3, então acabou. Tem por que fazer ou não? É um modo mais convincente de você... Com certeza. Deixa eu fazer um comentário. Vender seu trabalho. E olha o comentário aqui, né? O JVL Representação Comercial, ele já colocou algumas vezes aqui o código reptiliano, né? O código reptiliano, né? Que quando a gente trabalha, por exemplo, para levar algo para o consumidor,
ele na verdade, a gente tem que vender para a gente fala para o cérebro primitivo, né? Nós não trabalhamos mais com a questão de reptiliano, né? Nós trabalhamos cérebro primitivo, que engloba o antigo conceito de cérebro reptiliano, que é tronco encefálico, né? Mesencéfalo, ponte bulbo, e o nosso centro emocional, o sistema límbico, né? Que na verdade a gente fala de sistema 1, que é o sistema preto no branco, aquele que não quer gastar muita energia, ele quer tomar a decisão o mais rápido possível. Então, ou seja, o vender para o cérebro primitivo é você pensar nisso. Né? Hoje, por exemplo, o McDonald's hoje trabalha com pá, 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 pá. É só esse som. É só um toque, é uma batidinha lá, que quando entrou na propaganda, se você não tiver, mesmo olhando, se você escutar pá, 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 a Coca-Cola, ela fez associação com o som de abrir lata. Lembra disso? Né? Quem é pessoa novinha como nós aqui, né? Pode ver. Quando a gente fazia esse era Coca-Cola, gente. Olha, Alexandre. Sim. Ó, isso aí, eu levaria esse som do McDonald's aí que você falou, o papapá, eu levaria esse daí num celular, porque o papapá não fala McDonald's. Exato. Então, o rapaz que fez a pergunta aí, grava esse papapá do McDonald's, leva só ele e fala assim, ó, eu vou soltar um jingle aqui, e você fala para mim duas coisas. Primeiro, se você nunca ouviu. Segundo, se você sabe qual é a marca que está anunciando esse papapá, e solta. Aí ele já está respondido se ele pergunta se ele precisa de um jingle para a marca dele ou não. Ele mesmo vai falar assim, quando que a gente começa a fazer o nosso? Exato. Eu pensei em algo assim também, Roberto. Perfeito. Faria algo assim também. Nada melhor do que a prática. Chega nesses caras... porque a teoria, a gente fala da teoria aqui, né? Mas nós somos professores, né? E às vezes até a teoria fica até um pouco densa, né? Talvez você falar isso para um cliente, eu não sei se isso tem poder de argumentação, até conversar com os colegas aqui, às vezes a gente vai falar, né? Sobre neuromarketing com as pessoas, elas ficam meio assim, cara, o que esse cara tá falando, né? E aí você tem que mostrar mesmo, né? Gravar o jingle, mostrar pro cara, fazer ele enfiar a mão no gelo, ou então fazer ele sentir o cheiro do carvão queimando para atingir o cérebro primitivo dele. É assim, né? Às vezes eu acho que tem que ser assim, né? Não sei, é isso. Tá bom. Eu acho, só para complementar rapidinho, assim, também, que eu acho que a gente está falando, né, em grandes marcas, e uma coisa que eu muito ouço, assim, dos meus alunos, mas aí é fácil, né, uma marca grande que já tem dinheiro, né, pensar em fazer uma estratégia sensorial. Mas o que eu gosto muito de falar é que essas marcas, elas não nasceram, né, grandes e cheias do dinheiro. Elas pensaram numa estratégia de branding, uma estratégia de 5 sentidos, um plano sensorial. Desde o início foram planejando e entendendo como é que elas iriam conquistar. Então, acho que o maior ponto da gente pensar é o que fez com que essas marcas chegassem onde elas estão hoje. Essa estratégia de impactar o consumidor, de ir para o emocional, né? A Coca-Cola é um exemplo clássico que nunca ficou tentando vender um produto, vender um refrigerante. Ela sempre trouxe uma emoção que está ali por trás, ela sempre se conectou com os consumidores pensando em lembrar momentos de família, momentos de afeto, e aí foi trazendo pontos básicos, né? De, vou vincular minha marca com abrir uma latinha de Coca-Cola e despertar a sede nas pessoas. Então, acho que é a gente parar de achar que só marcas grandes têm dinheiro e que exige muito custo para fazer essas estratégias sensoriais, né? Eu acho que é muito pelo contrário, assim. Abre o microfone. Vamos lá. Desculpa, legal, pessoal. Algum de vocês tem mais alguma coisa a dizer para complementar o que foi falado aqui relacionado a sound branding ou alguma das últimas perguntas? Acho que tá ok. Eu não sei, já foi. Acho que não, porque, na verdade, né, Cauê, é um mundo tão gigante isso, que assim a gente não consegue esgotar esse assunto em 1 hora, a gente não consegue esgotar isso em 24 horas aula, imagina? Né? Então, é um mundo maravilhoso, é interessante, as aulas de todo mundo aqui devem ser aulas extremamente divertidas, porque é um mundo muito divertido, sabe? Porque assim, você
Eu vejo vários alunos meus dizendo assim, professor, eu vim para sua aula para vender mais e eu estou me descobrindo. E eu assim, claro, todo mundo é humano. Quando você vende para um humano, você tem que saber como o humano funciona, você sabe como você funciona. Então, é por isso que é bonito, sabe? Porque a gente, ao mesmo tempo que ganha consciência sobre coisas que estão ali na nossa frente, a gente aprende muito, né? E é um campo maravilhoso. Maravilha. Eu ia dizer também que acho que é isso, assim, por mim, ficava milhões de horas falando, e cada sentido a gente podia, né, entrar cada um dos 5 sentidos, falar por muitas horas também. Então, acho que a gente conseguiu trazer aí dentro do tempo alguns aspectos mais principais. Com certeza, pessoal. Eu acho que o assunto hoje, todos os assuntos abordados hoje aqui foram muito engrandecedores. Eu acho que a gente conseguiu ajudar um pouquinho, cada participante que esteve aqui conseguiu participar com alguma pergunta, e eu tenho certeza que tudo que foi falado aqui, de alguma forma, ajudou outras pessoas que também não perguntaram, e não só no trabalho, mas como a gente falou agora, na vida pessoal de cada um. Acho que uma pessoa ou outra aqui pôde se conhecer um pouquinho mais, se descobrir um pouquinho mais, entender um pouco mais sobre si, e, claro, sobre o próprio negócio. Exato. Eu queria agradecer a vocês a presença hoje aqui. Foi uma honra estar aqui com vocês. Eu espero muito poder participar de qualquer outro evento aqui no IBN com vocês. De repente, sobre marketing sensorial ou sobre algum outro tema. E é isso, pessoal. Queria dar boa noite para vocês. Eu posso dar A gente agradece aqui. Posso dar um tchauzinho também, Cauê? Claro, todo mundo fique à vontade. Então, eu gostaria de agradecer ao professor Alexandre, Laura, professor Roberto também pela participação. Nossa, é sempre bom ter outras visões, outras perspectivas, e aproveitei bastante o momento com vocês aqui. Agradeço bastante a participação de todo mundo e essa conversa maravilhosa. Gostaria de convidar todo mundo também, quem quiser visitar lá o meu perfil do Instagram, né, @neuroexpert. Então, eu fico à disposição de todo mundo também para responder perguntas que alguém tenha, queira visitar o perfil, queira saber o que a gente faz, o que a gente trabalha. Pode entrar em contato e a gente responde também as perguntas. E quero agradecer a IBN por esse espaço e a todo mundo que participou também. E fiquem bem à vontade, gente, tá? Vai lá no Instagram, @neuroexpert, chama lá e a gente vai bater um papo bacana também, tá bom? Obrigado para todo mundo. Até mais. Maravilha, Alexandre. Pessoal, falem o Instagram de vocês também, por gentileza. Tá. O meu aqui, quem quiser também conhecer um pouquinho, é @ouk.experiências, onde a gente está falando muito desse processo todo das marcas, experiências. Então, sigam a gente ali, conversem, que eu adoro conversar ali nos inbox também para tirar dúvidas e responder. Exato. E queria agradecer aos professores, acho que essa troca foi super legal, é um momento que é leve, é gostoso, né, falar sobre marketing sensorial, e a IBN e o Cauê pelo convite. Podem contar comigo também, sempre que precisar. Obrigado, Laura. Como que escreve OUK? É OUKI, ouk.experiências. Legal. Obrigado, Laura. Muito bom. Agradeço. Eu queria agradecer também a oportunidade, Cauê, a IBN. Eu agradeço muito a generosidade de todos vocês aqui, porque eu aprendo cada vez mais, né, com profissionais que são de... A gente pode ver, cada um está em áreas, às vezes, bem diferentes, mas cada um, ela agrega para o nosso crescimento, então isso é muito legal, tá? E deixando o meu Instagram aqui, o meu Instagram é @neuroresende, Resende com Z, tá? @neuroresende, e lá a gente trabalha bastante a área da neurociência, tem muitas coisas lá interessantes, a gente vai colocando, e fique à vontade também, que eu puder ajudar, tá aí, estou à disposição a todos. Gratidão a todos aí. Já estou seguindo vocês aí, só para avisar. Muito bom, obrigado. Vou trocar também, vou seguir de volta. Olha, gente, vocês não sabem como eu estou feliz de estar aqui com vocês, porque eu me sinto muito solitário dentro da área de neuro, né? Acho que todos vocês devem se sentir. Quando eu estava na faculdade, não tinha ninguém para falar sobre isso. Depois eu fui para a pós-graduação, tinha menos gente. Hoje tem menos gente ainda, né? Então, assim, a gente lê, estuda. Eu fico assim, imensamente feliz quando eu encontro pessoas como vocês. Assim, me dá uma gratidão,
me dá um conforto, né? Eu tenho vontade de ficar aqui a noite inteira aqui. Se deixasse ligado aí, eu ia ficar conversando com vocês. Se a gente se juntasse com um café, a gente ia ficar uma semana conversando. Exatamente. Porque E ainda sobra tempo. primeiro que eu tenho uma carência enorme de falar, de ouvir, né? E mais de ouvir, porque eu quero ouvir as pessoas falando, porque a gente dá aula, só a gente fala, né? E eu sinto essa necessidade de ter outros profissionais como vocês, assim, e de ouvir as coisas, e aprender, e saber que tem outras visões, e complementar. Isso me faz um bem danado. Essa 1 hora parece que foi 2 minutos, né? E quero participar de outras, se tiver a chance. Obrigado pelo convite. Os 2 professores, Alexandre Rezende Rodrigues e Laura. Sim, eu estou com um espírito de muita gratidão aqui com vocês, porque como é bom poder ouvir pessoas da área. Me complementa. Legal. Muito bom. Perfeito, Roberto. O sentimento da minha parte é 100% recíproco. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Ótima noite e boa noite a todos que estão nos assistindo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Obrigado, Tchau, tchau. obrigado. Obrigado.